Bom, olá a todos, todas e todes. O meu nome é Maria Aparecida e eu venho apresentar para vocês hoje as reflexões que eu alcancei em um trabalho que eu escrevi aqui no colóquio, intitulado Branquitude Crítica e Afrofuturismo, Relatos de Experiência com Práticas de Letramento Racial Crítico. Só que antes de eu começar a falar sobre o trabalho em si, sobre os dados que eu gerei, eu queria falar um pouquinho sobre o meu contexto profissional, que foi onde eu gerei esses dados. Então, eu sou professora de educação básica, leciono a disciplina de inglês instrumental em cursos técnicos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, campus Arraial do Cabo, desde 2010. Nesse instituto, leciono em cursos médio técnico de informática e meio ambiente, principalmente em turmas concluintes. E por serem cursos profissionalizantes, durante as aulas, geralmente eu tratava de alguma discussão sobre os marcadores identitários de gênero e de raça. E o que eu percebi é que quando eu falava sobre as desigualdades de gênero ou de raça em sala de aula, a reação de alguns alunos não era exatamente muito positiva. Eles ficavam um pouco incomodados, aflitos, ou angustiados, ou frustrados por eu falar daquelas desigualdades e não apresentar, digamos assim, uma outra versão, né, dessas histórias ou desses marcadores identitários. Então, eu comecei a procurar trabalhar, por exemplo, o que a gente pode chamar de representatividade positiva, né? Então, tanto desses marcadores de gênero, de raça dentro das aulas dos cursos de informática e meio ambiente. E, sendo provocada também pelos meus professores de pós-graduação, eu comecei a discutir as questões raciais a partir da branquitude. Bom, então falando de branquitude, segundo Schuckman, a gente pode definir branquitude como uma posição em que sujeitos que ocupam essa posição foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos. É um processo que vem desde o colonialismo e do imperialismo, mas que se mantém preservado na contemporaneidade. Lourenço Cardoso vai discutir um pouco o conceito de branquitude crítica e vai dizer que esse conceito, né, ou essas pessoas se ocupam da tarefa de desaprender o racismo, uma vez que o racismo é estrutural e estruturante, e aí essa tarefa de desaprendizado é diária, e a gente não pode interrompê-la de modo algum, né? Porém, ele vai chamar a atenção que tanto o branco, que se caracteriza como uma branquitude ou a branquitude crítica, quanto aquele que está relacionado à branquidade, ou que ele nomeia de branquitude acrítica, são tratados da mesma forma pela sociedade, porque ambos terão os benefícios raciais por serem brancos. Então, mesmo quem se localiza dentro dessa perspectiva de branquitude crítica, como a que eu nomeio esse trabalho, há que pensar constantemente que, mesmo sendo branquitude crítica, ainda vai gozar de privilégios e, portanto, precisa estar atento constantemente, inclusive, a que lugares e que posições ele ocupa na sociedade, ou que lugares e que posições ele fala, em nome de que ele fala. Bom, vale lembrar também que eu entendo linguagem como ação, portanto, todo dizer é fazer, e eu estou continuamente atenta aos efeitos, às consequências desses dizeres, que são ações. E aí eu já me encaminho para o conceito de letramento racial, porque eu vejo consequências e efeitos no tipo de materiais que nós utilizamos em sala de aula, e aí eu trago uma citação, uma definição do letramento racial como um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma prática de leitura, ou uma forma de perceber e responder individualmente às tensões das hierarquias raciais na estrutura social. Essa leitura racial envolve 6 aspectos, dos quais eu vou destacar 2: o reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude, que a gente falou brevemente no slide anterior, e o entendimento de que as identidades raciais são aprendidas e resultado de práticas sociais. Pensar que as identidades raciais são aprendidas é importante para a gente não essencializar essas identidades, né? E entendê-las como resultado de práticas sociais também coloca dentro desse contexto, né, de construção social, e também está intimamente relacionado ao conceito de letramento, que é uma prática social. Quando eu falo em letramento racial crítico, eu vou citar a professora Aparecida de Jesus Ferreira, que associa o letramento racial à teoria racial crítica, que se sustenta em 5 pilares, mas eu vou destacar apenas um deles, que é o desafio à ideologia dominante. E o que eu estou chamando de ideologia dominante aqui?
eu quero trazer maior destaque para a supremacia racial branca dentro do contexto escolar e mais especificamente no currículo. Vários professores já fizeram essa crítica em vários momentos, como o professor Abdias Nascimento, lá em 78, quando ele trata do embranquecimento cultural como uma outra forma de genocídio do povo preto. Elisa Larkin Nascimento também chama atenção para a história das civilizações africanas e a necessidade da gente ter uma perspectiva afrocentrada em contraposição aos conteúdos universais que nada mais são do que os conteúdos brancos. Eliane Cavaleiro também critica o silêncio diante das discriminações raciais e destaca a necessidade, a importância de se buscar materiais que contribuam para a eliminação do eurocentrismo nos currículos e trabalhem o reconhecimento positivo da diversidade racial. E Bárbara Carine Pinheiro vai falar da história preta das coisas, em que ela elenca 50 pesquisadores, cientistas e inventores pretos e pretas que a gente desconhece geralmente nos currículos escolares. Algumas das consequências ou dos efeitos, já que todo dizer é fazer, dessa supremacia racial branca no currículo escolar é, por exemplo, a imagem distorcida da África, ou a sua omissão nos currículos escolares brasileiros que reforçam a supremacia branca e a dominação racial. Daí, Pinheiro nos chama a atenção para a importância de empoderar a juventude negra a partir do reforço positivo dos seus traços intelectuais, muitas vezes esquecidos, fenotípicos e sociais, e ainda ela nos faz uma provocação, dizendo que partir unicamente do marcador da denúncia ou da negação ainda é orbitar em torno da agência do Ocidente e desse pensamento supremacista branco. E aí ela nos provoca, que tal nos mobilizarmos a partir das presenças e não das ausências? Foi a partir dessas provocações que eu procurei voltar o meu olhar para referências mais afrocêntricas. E aí eu me baseio em Assange, que vai dizer que a afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos, atuando sobre sua própria imagem cultural, e aqui vale dizer que não é somente sobre os africanos, mas sobre toda a população afrodiaspórica, que passa então a ser sujeito que define como quer ser visto, entendido e mais ainda como inventores, como descobridores, né, de diversas questões que a gente desconhece na sociedade. Vale lembrar também que o desenvolvimento político africano sempre foi acompanhado de um desenvolvimento tecnológico, que é ignorado e que é menos reconhecido na versão histórica transmitida pelos currículos escolares em vigor por conta dessa supremacia racial branca. Então, ao longo das minhas pesquisas, eu fui conhecendo e ainda estou descobrindo e conhecendo tecnologias de mineração, metalurgia, engenharia, além de invenções tecnológicas, medicinais e astronômicas, além dos primeiros registros escritos estarem associados à população preta e serem desconhecidos, ignorados e não citados no currículo escolar. O afrofuturismo apareceu para mim como uma possibilidade de eu trazer, então, essa perspectiva mais positiva, essa representatividade positiva, e uma forma também de falar de tecnologia e de um futuro preto, né, que a gente geralmente não pensa sobre isso. Trouxe aqui algumas citações do afrofuturismo só para ilustrar, porque o afrofuturismo é uma temática muito abrangente, mas somente para ilustrar, e principalmente dentro do recorte que eu faço, eu trago a definição de Nelson, que diz que o afrofuturismo pode ser amplamente definido como vozes afro-americanas com outras histórias para contar, sobre cultura, tecnologia e coisas futuras. Então a gente vê como essa intersecção vai acontecendo, essa costura vai acontecendo entre tecnologia, povo preto, cultura e o futuro. Womack também vai dizer que afrofuturismo é, portanto, essa interseção entre imaginação, tecnologia, futuro e liberação. Ou ainda, é uma reelaboração total do passado e uma especulação do futuro, repleta de críticas culturais. Porque o afrofuturismo, entre outras coisas, vai nos pedir, como nos diz o Adinkra de Sankofa, para olhar para o passado, para olhar para o passado, para a gente reaprender ou voltar e buscar coisas que ficaram esquecidas no passado para a gente poder construir um futuro de maneira diferente. Né? E é muito disso que o Womack tenta traduzir nessa reelaboração total do passado e uma especulação do futuro com críticas culturais. Por fim, existem objetivos políticos no afrofuturismo, como IAZEC nos traz, que é recuperar as histórias negras e pensar como essas histórias e culturas poderiam inspirar novas visões do amanhã. Bom, o que eu trago para vocês hoje é um breve relato de experiência de uma cartografia que eu ainda estou realizando
como um método de investigação, pesquisa e intervenção, que não tem um fazer prescritivo, né, que tem um caráter muito empírico. Então, conforme eu vou desenvolvendo, eu vou encontrando pistas do que está funcionando, do que não está funcionando, e o que eu posso melhorar e onde eu posso melhorar. E o objetivo é refletir sobre as representatividades raciais na vida social e sobre os efeitos da apresentação de subjetividades afrocentradas a partir da perspectiva afrofuturista para alunos e alunas do sexto e sétimo período, que são os concluintes, do curso médio integrado em informática do IFRJ. Eu apresentei para eles, além de alguns materiais dentro dessa perspectiva afrofuturista, um questionário no Google Forms com anonimato garantido, para que eles ficassem tranquilos ao responderem, e esse questionário ficou disponível por 30 dias, e eu obtive apenas 13 respostas até agora, mas eu pretendo continuar desenvolvendo essa reflexão com outras turmas. Algumas das perguntas que eu apresentei no Google Forms, eu pedia que eles se autodeclarassem enquanto racialmente, perdão, né, se são brancos, pretos, pardos, indígenas, não sei responder. Como eles identificariam a maioria dos amigos deles, dos professores deles, das pessoas que visitam sua casa. Além disso, quantos cientistas brancos e negros eles conhecem? Quantos inventores de tecnologias científicas ou digitais brancos e negros eles conhecem? E aí, nesse primeiro momento, eu procurava desenvolver com eles uma leitura racial crítica da vida social em que eles estão inseridos, do meio acadêmico em que eles estão inseridos. Então, eu tentei promover um letramento, o início de um letramento racial crítico com eles. Depois, em seguida, eu começava a fazer algumas perguntas sobre essas temáticas que a gente estudou. Então, se eles já tinham ouvido falar em afrofuturismo, se eles já tinham ouvido falar em geometria africana dos fractais, que é a geometria sona, e se a sua relação com a computação, se eles já tinham ouvido falar do osso de Lebombo e a relação com a matemática e a ciência da computação, como foi a experiência de ler uma HQ em inglês falando sobre afrofuturismo, e, por fim, qual a importância, na opinião deles, de se falar em afrofuturismo nesse curso técnico em informática. Nesse segundo momento, então, do questionário do Google Forms, eu já buscava trazer algumas reflexões sobre essa perspectiva afrofuturismo no meu trabalho com eles, né? E aí, para análise agora, eu trago destaque para 3 perguntas. Eu sou, então, essa autodeclaração racial deles, sobre o reconhecimento dos professores, né, racialmente, que trabalham com eles, e a importância de se falar em afrofuturismo nesse curso de informática. Bom, eu sou, das 13 respostas que eu obtive dos estudantes, né, vocês podem ver pelos dados aqui quantitativos, que quase 70% são brancos. Então, a gente percebe uma presença racial branca ainda maciça nessas turmas com as quais eu trabalhei, do Instituto Federal, turmas concluintes, o que também nos mostra, por exemplo, que tipo de aluno que conclui esse curso, né? Não somente racialmente falando, é claro, qual é o aluno que entra na nossa escola, mas também qual é o aluno concluinte, é majoritariamente branco. A maioria dos meus professores, 100%, são brancos, porque realmente a gente tem essa representatividade branca, maciça, no corpo docente. Se eles já tinham ouvido falar em afrofuturismo, 70%, coincidentemente, dos concluintes, inclusive, né, que se declararam brancos, já tinham ouvido falar em afrofuturismo. E qual a importância de se falar em afrofuturismo nesse curso técnico em informática? Óbvio que eu não tenho como trazer todas as respostas para vocês, são respostas abertas, né, uma pergunta aberta, perdão, e, portanto, respostas abertas, mas eu trouxe aqui algumas que eu queria já pontuar alguns aspectos com vocês hoje, né. Então, um primeiro aluno vira para mim, né, vira para a resposta, para o questionário, e fala assim, que não vê muita importância em falar em afrofuturismo. Mencionar pode ser importante, mas exaltar a cultura brasileira é uma prioridade. A menção é importante devido ao fato da influência de várias culturas, inclusive a africana, na cultura brasileira. Eu não vejo sentido em estudar isso e deixar de lado outras culturas tão importantes quanto. Eu queria destacar aqui, é curioso pensar, né, como ele fala de exaltar a cultura brasileira sendo uma prioridade, mas ele não vê essa cultura, esse estudante ou essa estudante não vê essa cultura brasileira como sendo primordialmente de origem africana, indígena ou pindorâmica, né? Então, assim, parece que talvez seja eurocêntrica, como o currículo nos faz crer. E aí ele fala que não vê muito sentido nisso, né? Já que outras culturas são tão importantes quanto.
e que a gente não deveria estudar tanto a cultura africana. Enfim, pode-se pensar como um paradigma da branquidade, por exemplo. Já o segundo aluno, o segundo estudante, feminino ou masculino, né, ele fala da importância de ampliar o horizonte dos alunos, porque dá para se perceber e descobrir que, por mais que não seja falado naturalmente nos currículos, né, não são somente os europeus e asiáticos que fizeram descobertas científicas. Então, a gente começa a perceber, digamos assim, outros universos, né, outras possibilidades de representatividades e de subjetividades nesse cenário científico para esses estudantes que vão aparecendo a partir dessa perspectiva que eu trago. Uma terceira resposta, por morar em um país racista e colonizado, essa pessoa via o futuro como algo branco e europeu norte-americano. Estudar o afrofuturismo foi totalmente novo para mim e mudou completamente a minha visão sobre o futuro. E aí eu destaco essas ideias, né, de que há um reconhecimento de que se mora, de que se reside em um país racista e colonizado, e de que se via, portanto, o futuro como algo branco, europeu e norte-americano. E que, ao encontrar o afrofuturismo e essa perspectiva afrocêntrica, outros futuros são possíveis. E, por fim, essa reflexão de que esse estudante sempre relaciona o futuro com tecnologia, e de que apresentar uma visão afrofuturística para os estudantes de informática ajuda na desconstrução de que o futuro gira em torno, por exemplo, apenas do Vale do Silício e da mão de pessoas brancas. Bom, algumas considerações iniciais, já indo para a finalização da minha apresentação. 69% dos meus alunos respondentes, né, alunas respondentes, se declararam brancos. Então, como eu já disse antes, isso nos chama atenção para o fato não somente de quem é o perfil, qual é o perfil racial dos nossos estudantes nessas escolas federais, né, ou perdão, ainda nesse campus especificamente de Arraial do Cabo, e mais ainda qual é o perfil racial desse aluno concluinte, para a gente refletir racialmente e criticamente sobre esse prisma. Mas tanto esses alunos brancos como eu iniciamos então essa prática de letramento racial crítico a partir dessas reflexões. Como? Pela identificação e crítica ao privilégio e hegemonia da branquitude no currículo e nos conteúdos escolares, a partir do reconhecimento de que invenções tecnológicas e científicas não são exclusividades branco-eurocêntricas como se fazia crer, e pelo estímulo a pesquisas sobre representatividades negras históricas na ciência que a gente muitas vezes desconhece. Os próximos passos dessa pesquisa: continuar mapeando esse letramento racial crítico na vida social, ou como propõe Lourenço Cardoso, extrair da vida o conceito, continuar questionando a supremacia racial branca e seus privilégios simbólicos e culturais no contexto escolar e no currículo escolar, e trazer mais cientistas negros para essa reflexão afrofuturista no curso técnico em informática. É isso, agradeço a presença de vocês aqui assistindo a essa minha pesquisa, a bibliografia que eu citei, e eu me disponibilizo para perguntas e reflexões posteriores. Obrigada.